Boa tarde, galera! Bora, bora! Rodrigão tá na área hoje aqui, trazendo muitas novidades e vai mostrar como que você faz para sair do zero e chegar ao milhão em 2026. Rodrigão tá bruto hoje. O homem hoje tá com muitas novidades, tá arrematando imóvel no Brasil inteiro, tá com uns 30 imóveis aí esperando a Caixa liberar de volta. O negócio aí vai ficar embaçado aí. O Rodrigo tava querendo parar esse final de ano aí, mas não vai parar, não. Não vai dar não, Inclusive, mano, não vai Rodrigo, dar. Não vai dar não. tá Boa não, tarde, né? pessoal, tudo bem? Tamo junto aí. O negócio é realmente a gente não perder as oportunidades, né, Manuel? E os clientes, que inclusive estão surgindo muitos clientes aí vindo da Europa, Portugal. Ontem atendi uma cliente da França, Espanha, Bélgica, muitos clientes de fora do país, viu, Manuel? Despertando para essa oportunidade no Brasil, né? São os imóveis de leilão, né? O cara investe aqui em euro, são 6 vezes o valor do euro a mais que o real e ainda compra imóvel com 50% de desconto, né? É sensacional, né, Aí é Manuel? bom demais. É bom demais, então, esse negócio, né? Vale a pena mesmo. Então, Rodrigo, mesmo acabando um ano assim, o cara já pode entregar, jogar a toalha. Não, jogar toalha não. Na verdade, se tiver crédito e tiver dinheiro em caixa, não dá para ficar deixando dinheiro parado, né, Manuel? Até a gente que a gente é investidor, a gente está sempre nesse contexto aí, né? Buscando sempre as melhores opções, né? E agora tem aquela coisa assim, nunca, não vou falar nunca, mas olha, vai levar muitos anos para ter escassez de imóvel no Brasil, porque é muito imóvel em leilão, né, Manuel? É muito imóvel. Tem muito imóvel aí que não tem disputa, você chega e arremata, né? Então, é um oceano azul mesmo. É um oceano azul. Que a gente sempre fala de segurança e desconto, né, ou lucratividade, não tem investimento assim que tenha tanto equilíbrio nesse aspecto. Ô, Rodrigo, por que que tem muita gente que está prevendo agora que em 2026, para quem tem capital, precisa olhar sério para imóvel de leilão? Então, Manuel, realmente tem que olhar muito sério, inclusive, porque a gente está vivendo um período de muita insegurança, né? Inclusive insegurança jurídica, né? Você vê bancos aí, basicamente, a gente não pode falar, né? Infelizmente, mas bancos aí basicamente em conchavos, problemas, enfim, a gente não pode falar, mas a segurança jurídica que a compra de um imóvel oferece é gigantesca em vista de um investimento em banco, né? Então, assim, o cenário ele apertou para muita gente, né? Isso com certeza está gerando um desconforto, né? Silencioso ainda, né? Muitos investidores não acordaram para isso. Mas assim, o imóvel é aquele ativo que oferece um desconto real, né, Manuel? E ele vem caindo nos leilões. Então, assim, enquanto as pessoas que estão ali com dinheiro parado, não sabem onde investir, né, e digamos assim, estão ali numa situação que literalmente não tem conhecimento, quem tem conhecimento de imóvel e leilão está nadando de braçada, né? Na verdade, aquelas pessoas que perderam o imóvel perderam por justamente falta de conhecimento de finanças, não tiveram educação financeira, né? Então, assim, aquela história, tem gente apagando incêndio e tem gente comprando o prédio inteiro na mangueira dos outros, né? Na água alheia, né, Manuel? Então, o que diferencia um do outro é a falta de conhecimento. Quem está nos assistindo aqui, se assistir todo dia, ao longo de alguns meses, vai adquirir conhecimento e consciência para poder iniciar nos imóveis de leilão. Eu repito, a melhor equilíbrio entre segurança e alto lucro são os imóveis de leilão, Manuel. Agora eu quero fazer uma observação e uma pergunta para você também, né? Com base no vasto conhecimento que você tem, né, Manuel? São anos e anos, né? Mais de 10 anos aí, 12 anos, 15 anos. Então, assim, Manuel, comprando, vamos falar de fundos imobiliários e criptomoeda. Muita gente te pergunta, né, Manuel? Que eu sei que pergunta, porque a gente acompanha aqui. Melhor investimento de 2026 é fundo imobiliário? Ou é cripto? Ou o que é, Manuel?
Qual é a resposta seca para essas pessoas que perguntam isso? Cripto, fundo imobiliário ou o que, que é? Olha, o cara, eu não vou ser radical dizer que o cara tem que pegar tudo que ele tem e investir aqui em leilão de imóveis. Agora, já que tem, vamos fazer esse comparativo, pegando fundo imobiliário e criptomoeda, ele pode sim ter um espaço na sua carteira. Só que eles são papel. Aliás, geralmente virtual, né? Agora, quando a gente pega um imóvel de leilão, isso aqui é parede, meu amigo, é terreno, é chave. Quando você compra um imóvel retomado de banco, digamos que você comprou com 50% abaixo do preço de mercado, que isso é comum para a gente. Você já cria uma margem de segurança que nenhum fundo te entrega. Se der o problema no fundo, você pode tomar no fundo. Você é mais um cotista reclamando. Agora, se der um problema no imóvel bom, Rodrigo, bem comprado, você pode ajustar o preço. Você pode alugar ele. Você pode vender e você já tem uma boa margem de lucro. Você pode refinanciar ele, dar como garantia se você tiver comprado à vista. O ativo real, Rodrigo, ele te dá opção. E quem tem capital precisa de opção, não de promessa bonita em gráfico. Entendeu? Com fundo, você pode tomar no fundo. Infelizmente, né, Manuel? Infelizmente é a situação, né? Então, Manuel, tem uma outra pergunta aqui que eu queria fazer para você, né? Quem é esse conteúdo não é para? Uma pergunta aqui, né? Antes de ensinar o caminho, quem você quer tirar da sala hoje, Manuel? Antes de ensinar, se você pegar ali, ó, um Eu até, minuto, quem você quer aqui, aqui é o seguinte, até deixei aqui desenhado na tela aqui para quem que é esse treinamento hoje aqui e para quem que não é. Então, assim, eu acho que é o seguinte, o cara que está aqui, que ele está esperando um milagre, né, então isso daqui não é o lugar para ele. Agora, quem acha que vai entrar em leilão sem estudar, sem papelada, sem advogado, e vai ficar rico em 6 meses, aí, meu amigo, eu tô achando que você está precisando de uma assessoria. Contratar, porque esse milagre não acontece, não. Não é só você chegar aqui, achar o imóvel, apertar o botão. Isso aqui também é para quem já tem capital. Ou consegue organizar um capital e quer multiplicar de forma inteligente. Para quem entende que vai ter boleto, contrato, cartório, risco calculado e muito número na planilha, aqui é para você. Eu tenho até uma planilha que eu tenho aqui agora, Rodrigo. Eu peguei aqui um exemplo de um imóvel comprado por 133 mil. Aliás, valor de mercado 133 mil, um imóvel lá em João Pessoa. O valor da compra dele é 65 mil. A entrada é 5%. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro aqui, Rodrigo, que imóvel é uma coisa que ele se valoriza na linha do tempo. Se você pegar aí na sua cidade e comparar os preços dos imóveis há 10 anos atrás, você vai ter uma surpresa. Pega em São José dos Pinhais, você vai ver, ó. Então eu vou fazer uma continha básica aqui, viu, Rodrigo? Essa planilha aqui que eu desenvolvi agora. Eu vou pegar um imóvel da Caixa, que você vai comprar ele dando 5% de entrada. E aí você vai deixar esse imóvel no aluguel, ele vai se pagar sozinho. Eu vou te mostrar aqui. Não é uma coisa da noite pro dia, tá? O que eu vou colocar aqui, ó? Por quanto que você vai comprar é um imóvel na venda direta. Aqui já calcula a sua entrada. E tô levando em conta, Rodrigo, estou jogando por baixo, que esse imóvel vai se valorizar 5% em um ano. Então, ó, você vai alugar esse imóvel por R$ 600, ele vale 133 mil, você vai alugar por 600. Aí, olha só, taxa de manutenção, que é o que você tem com o imóvel enquanto ele está na sua mão. Coloquei 0,40, que é a média que é. Imobiliária para administrar, para receber o aluguel todo mês, você não se preocupar. 8%. Taxa de imposto de renda, 15%. Financiamento, 95%, que na Caixa é possível. Quando você financia 95%, que você dá a entrada de 3.274, você fica com saldo devedor de 62 mil.
taxa de juro mensal, Rodrigo. Por que eu estou colocando isso? Porque você sabe que na Caixa a gente paga em torno de 10% ao ano, independente da Selic. Prazo de meses, estou colocando no prazo máximo, isso não quer dizer que você vai ficar com o imóvel pelo resto da vida. Apesar que nesse plano que eu estou mostrando aqui, Rodrigo, vale a pena você ficar com ele pro resto da vida, porque ele vai chegar um momento, Rodrigo, que ele se pagou, que você, o próprio aluguel já está bancando a operação. Então, ó, eu vou aqui para controle geral, você vai entender. Olha só. Aqui eu estou levando em conta, eu nem estou colocando a valorização do aluguel. Você pode ver aqui, ó, que eu coloquei nos 420 meses, você alugando um imóvel por R$ 600. Você sabe que não é bem assim. O aluguel ele vai se corrigindo, tá? Depois. Mas é só para você entender. Então, ó, Rodrigo, quando você paga R$ 600 de aluguel, vou começar desde a primeira prestação. Você está pagando. No aluguel você está recebendo 600, certo? Digamos que você pegou um imóvel ocupado que já tem um inquilino, já começa a te gerar renda desde o primeiro dia. Então leve em conta, lembra daquela despesa que eu falei que tinha com a imobiliária, com a manutenção do imóvel? E aí, Robson, boa tarde. Opa, tudo bem? Então aqui você pode ver, Rodrigo, que você não vai pegar os 600 integral. Já pode conectando aí, Robson. Estamos ao vivo. Então, Rodrigo, você pode ver aqui, ó, que dos 600 menos os 132, que eu estou considerando aqui, vai sobrar 467 de aluguel para você. Você pode olhar nessa outra coluna aqui, que a parcela é 689. Então, Rodrigo, você vai ter que desembolsar para completar a prestação desse imóvel R$ 222 para completar. Então, assim, você não está pagando parcela cheia. Você pode ver aqui, ó, que aqui é seu saldo devedor, ó, valor do imóvel, 605.753. Agora tá vendo aqui esse fluxo acumulado? O que é isso aqui? Eu peguei a sua entrada mais o valor que você colocou para completar a parcela. Então tá, esse aqui foi o primeiro mês. Se você olhar bem, Rodrigo, vai chegar um momento aqui, ó. Olha só, não é da noite pro dia, ó. Mas isso porque eu nem tô corrigindo o valor do aluguel, tá? Mas vai chegar um momento que isso aqui vai ficar verde, tá vendo isso aqui, ó? Na parcela de número 174, aqui já manteve o equilíbrio, ó. Tá vendo? O financiamento, sua parcela ali, como vai ter na amortização, tem aqui, você não precisou tirar dinheiro do bolso. E sabe o que é melhor aqui, Rodrigo? A partir desse momento aqui, eu nem contei com a valorização do aluguel, ele já se paga sozinho, só você recebendo e pagando a prestação. Só que tem um detalhe aqui, ó. Lembra que eu te falei que na valorização do imóvel vai 5% ao ano? Sim. Se você analisar bem aqui, o seu imóvel, lá quando você terminar do plano dele, você lembra que lá atrás valia 60 e poucos mil? Aqui ele vai valer 361 mil. Olha aí, ó. E recebeu tudo então, em aluguel. Cara, você vê, ó, e você vai ter um ativo de 361 mil, que você começou com 3 mil e pouco de entrada. É claro que a gente tem que levar em conta depois aquela outra nossa planilha, Rodrigo, os custos que você teve para desocupar, documentar alguma coisa, é só comparativo para você ver adquirindo um imóvel que ele se paga sozinho. Então, isso aqui acabei de mostrar como que faz um imóvel se pagar sozinho, com a própria, deixando ele no aluguel. Isso aqui é bom para aquele cara que quer deixar o imóvel na renda passiva ali. Então, ele, num certo período, você vê que o seu próprio aluguel já banca ali, e você não se preocupa com juros, com nada. E esse tempo aqui pode ser reduzido, Rodrigo, em tempo bem significativo, quando você vê que o imóvel anda, cada ano ele vai tendo correção, né? Então é por isso, Rodrigo, quando eu falo que investir em imóvel é o melhor negócio do mundo, é isso. Agora, isso aqui tem que ter método. Esse método não é para gente curioso, não é para gente que foge de responsabilidade, é gente que está disposto a encarar os desafios que tem aí do mercado imobiliário, assim como qualquer coisa na vida, que nada é fácil. Então vamos lá, estamos aqui, vamos para o minuto 4. Pode perguntar aí, doutor Robson. Por Rodrigo. Vamos lá. Como eu começaria do zero hoje, né? Se você tivesse, vamos lá, Manuel, se tivesse zerado hoje e quisesse entrar em leilões em 2026, né? Qual seria o seu passinho 1, 2, 3? Então, primeiramente, doutor Robson, eu escolheria um campo de batalha.
Qual campo de batalha que você vai escolher, né? Leilão de banco. Para quem está começando, leilão de banco, leilão extrajudicial, né? Caixa Econômica, Bradesco, né? Então, eu focaria nisso durante 90 dias, ter um mínimo de conhecimento sobre esse assunto, né? Seria o primeiro passo, né? Segundo passo, eu escolheria uma faixa de valor que eu realmente conseguisse pagar, ali somando entrada, somando os outros valores que teriam que ter ali, por exemplo, uma reforma, desocupação, imposto, transferência, enfim. Tem que separar um valor para isso. Como o Manuel sempre fala aqui, não adianta o cara chegar liso, não. Tem que ter um valor para poder dar sequência, senão a coisa não anda. O terceiro passo seriam 30 dias estudando o edital, doutor. O senhor que é advogado, o senhor sabe. Se não tiver leitura, não tiver tempo de estudo, não adianta entrar. Não, então é 30 dias olhando o edital, estudando matrícula, percebendo ali, buscando informação sobre o valor de mercado. Isso assim, ó, sem dar lance. Você é só estudando ali aquela situação, né? Isso aí, no caso, é igual dirigir, né? Antes de pisar na estrada, tem que aprender o básico. Você vai dirigir primeiro na cidade, vai pegar as manhas tudo da cidade, esquina, semáforo, para depois você pegar uma autoestrada aí, né? Então, você vai precisar aprender o básico para depois poder entrar aí na linha de batalha mesmo, né? Senão acaba perdendo dinheiro, né, doutor? Como o Manuel falou, os melhores investimentos talvez seja o melhor em termos de equilíbrio entre segurança e lucratividade, porém, se a pessoa der um passo errado, ela pode perder lá um bom dinheiro. E não é pouco que perde, porque da mesma forma que você ganha com imóveis, também se você fizer errado, você pode perder. Comprar imóvel com débito sem saber, débito, documento travado, sem poder desocupar, daí não vai vender o imóvel, comprar em região que tem, nunca mais vai conseguir, né, tirar as pessoas lá de dentro, né? Que é um lugar de tráfico, de milícia, enfim. Então, assim, a maioria das pessoas perde porque já quer ganhar assim, já de cara. Primeiro imóvel em 3 meses. Né? Basicamente, seria esses os passos aí. Seriam esses os passos, doutor Robson. Maravilha, maravilha, Rodrigo. Manuel, onde encontrar os leilões certos, né? Na prática, né? Onde esse investidor vai achar leilão, caixa e outros bancos, né? Judicial, sem virar escravo de grupo de WhatsApp. Olha, eu indicaria a pessoa começar olhando no próprio site da Caixa. É só ir lá no Google e digitar Venda Imóveis Caixa 2025, né? Já estamos virando quase 2026, mas você pode buscar lá. E aí você vai encontrar um estoque de mais de 30 mil imóveis para você escolher. Aí você vai lá e coloca, por exemplo, estado, MG, cidade, Belo Horizonte. Aí você pode filtrar por bairro e buscar os imóveis aí conforme te atenda. Agora, tem outros bancos. Você pode escrever lá no Google também. Santander Imóveis, você vai ver um outlet muito bacana. Você pode escrever Vitrine Bradesco, você vai ver os imóveis do Bradesco. Leilão de imóveis Itaú, você vai ver os imóveis do Itaú, que está parcelando até em 78 vezes. Outlet Santander. E também tem os leilões judiciais também. Agora, o erro é você abrir tudo ao mesmo tempo. Eu, particularmente, começaria pelos imóveis da Caixa, porque lá tem muito imóvel residencial. Se você hoje entrar no estado de Goiás, você vai achar apartamento por R$15 mil, que vale 150. Agora, todos são bons? Não, aqui é um garimpo. Você vai ver qual é o melhor. De repente, o de 25 está melhor do que o de 15. Então, só que eu estou falando de um apartamento, gente. Não é a entrada do apartamento. Não é um sinal, é o valor total. Aí, para quem acha que tem concorrente, tem imóvel desse tipo na venda direta. Então, comece por esses mais baratinhos, que tem uma estrutura mais previsível. Depois que você dominar os leilões da Caixa, ou depois que você fizer o primeiro, aí vai para o judicial, que geralmente no judicial é onde você muitas vezes está procurando imóveis para achar na Caixa e não acha. E muitas vezes na sua cidade vai ter só no leilão judicial. Muitos leiloeiros aí, ó, que às vezes não tem nenhuma página na internet, por exemplo, Instagram, YouTube, essas coisas, mas está cadastrado na junta comercial, no tribunal, e assim, mas vai um passo de cada vez, porque leilão não é caça-tesouro,
É um funil de oportunidades. Sem som, doutor. Sem som. Rodrigo, tá me ouvindo agora, né? Vamos lá. Beleza. E começar mesmo morando longe, né? Tem muito cara que te segue de uma cidade pequena, né? E fala, mano, aqui não tem leilão bom, né? Dá para começar morando longe dos imóveis? Dá para fazer Então, doutor, de na onde verdade, tiver. assim, ó, sim, e em 2026 eu diria assim, ó, é quase obrigatório, porque são muitos imóveis fora, né? Você não precisa estar preso à sua cidade, seu bairro. Inclusive, a gente percebe que um dos principais erros das pessoas que estão começando é ficar preso à sua cidade, ao seu bairro, ou algumas cidades que eles acham que é uma cidade melhor para se ganhar dinheiro, São Paulo, Santa Catarina, né? São Paulo, quando eu falo, é capital, né? Você pega o Então, estado de São Paulo, tem muitas cidades, tem muitas oportunidades no interior, assim como em Santa Catarina, as pessoas só olham Balneário Camboriú, São Paulo capital, Curitiba, quando na verdade a gente sempre fala aqui que lucro não tem CEP. O lucro não tem CEP. exatamente. Hoje a gente tem acesso a basicamente imóveis em todo o Brasil. Todos os imóveis hoje que estão em leilão, nós temos acesso através da nossa tela. Aqui a nossa equipe tem 3 plataformas de busca, a gente sabe todos os imóveis que estão. Então, o segredo do processo é analisar o imóvel, analisar o edital, a análise de matrícula, estudo em torno ali do imóvel, né, a região. Quando a região é muito longe, que você não pode ir, você envia uma diligência. Nós, como assessoria, já fazemos isso de uma maneira profissional, onde a gente tem um passo a passo para fazer. Então, assim, se você se limitar a uma região específica do Brasil, você vai perder dinheiro, vai perder de ganhar. Né? Então, assim, não dá para deixar passar a oportunidade, porque é Sim, distante. Mas, é claro, tem que ter um método que tem que ser aplicado. Estudo de mercado, a realidade do valor daquele imóvel, documentação, né? Quem está morando lá dentro, o edital, tem todos os tô morando. parâmetros que precisam ser analisados. Né? Agora, uma Sim, coisa que é fato, se a pessoa se limitar a uma cidade ou uma região somente, ela vai perder as grandes oportunidades. Tem muito imóvel no interiorzão do Brasil, o Manuel falou do estado de Goiás aí, que não tem ninguém disputando, imóvel que tem 60% de lucro, 70% de desconto, quer dizer, não lucro. Enfim, e as pessoas não estão olhando para esses lugares. Né? Então, eu uhum. acho que responde isso aí, responde a tua pergunta, né, doutor? Claro, claro. Sem falar que dá para assinar escritura de onde tiver, né? Com Tudo, notariado. tudo digital hoje em dia, né? Se for financiado, dá para assinar também com o GOV, né? O contrato da Caixa, se for o caso. Tem bastante. Então a pessoa consegue ir até de outro país, né? Fazer isso. Ô, Manuel, no minuto 7, aqui, ó, regra do foco, né? Tipo de imóvel e faixa de valor. Você falou de foco. Que recorte de imóvel você recomenda para quem está começando agora? Eu indicaria hoje o cara aí, por exemplo, numa cidade chamada Lusiânia ou Valparaíso, em Goiás, pegar os melhores imóveis daquela região, que tenha pelo menos 50% de desconto. Comece pelos apartamentos, de preferência aqueles apartamentos que tá bem cuidadinho, numa região boa, que você não vai pagar condomínio. Por quê? Porque você vai começar de baixo, amiguinho. Você vai comparar maçã com maçã. E em pouco tempo você bate o olho e já sabe se o preço do leilão está absurdo. Você vai ver que naquela cidade, por exemplo, lá, as construtoras estão vendendo apartamento na planta por 150, 160 mil. Aí o que você vai fazer, meu amigo, minha amiga? Você vai comprar por 60 mil esse apartamento, dando 3 mil reais de entrada. E aí você revende por 120 mil abaixo do preço de mercado. Ou seja, você vai começar a ganhar dinheiro. Você vai ficar rico com a primeira operação? Não, mas você vai validar, você vai criar casca para depois você começar a olhar galpão, casa de praia, sala comercial. E aí o céu é o limite, você vai poder fazer várias operações ao mesmo tempo. Porque se você quiser de cara já querer fazer tudo, você não vai se aprofundar em nada.
foco gera percepção e percepção gera lucro. Então tenha atitude, o ano não acabou ainda, não jogue a toalha, que dá para você arrematar um imóvel esse ano para dar o pontapé inicial ao tão sonhado R$ 1 milhão. Perfeito. E aí é muito importante, né, Manuel? Também ver o edital, que nem, ó, é, hoje a gente tava atendendo um cliente aqui, e o cliente, e na proposta dele, lá na arrematação, estava assim, que era tributo por conta do comprador e o condomínio acima de 10% repassar para a Caixa, né? E até 10% do valor da avaliação ele pagava. A questão é que o imóvel era de rua, não tinha condomínio, então só tinha IPTU. Aí a gente foi dar uma olhadinha lá nas despesas, lá no edital, tava lá, que era o edital antigo ainda, que acima de R$ 1.000 a Caixa pagava, a gente tinha 5.000. Então, assim, no, na propaganda tava que o cliente pagava, no edital tá que a Caixa paga, a regra é o edital, então não vão ter que repassar para a Caixa. Então, Nossa. assim, olha só, como que é o negócio. Aí o cliente já, ó, tá diferente, aqui no anúncio estava de um jeito, a gente arrematou, tá dando divergência com o edital, e o edital é a regra do jogo, então não vamos passar para a Caixa. Então, assim, é muito importante você comparar o anúncio com o edital, anúncio com o edital, né? Porque, às vezes, pode ter divergência, na dúvida, vai pelo edital, tá ok? E, vamos lá, o Manuel acabou de responder agora, acho que não, Eu, não foi o Manuel, né? Vamos lá, Rodrigo. A quebra de crença, né? Escritura é igual a dono. Um ponto que aparece em vários conteúdos jurídicos é escritura não é sinônimo de ser dono, né? Isso confunde muita gente. Explica isso em português da padaria. então, doutor, essa pergunta ela é uma pergunta, para nós é uma pergunta muito básica, mas tem muita gente que É não, básico. né, que para eles é um mito, assim, é uma situação muito difícil de entender. Então, eu vou responder de uma maneira assim bem simplificada, doutor. A escritura é o contrato bonitinho, feito no cartório, está o nome de todo mundo lá, quem vendeu, quem comprou, quem que era, quem que não era. Mas o dono do imóvel de verdade, escute muito bem você que está nos assistindo agora. Nós estamos aqui, inclusive, assistidos por um advogado, parceiro nosso, que é o Dr. Robson, que pode, inclusive, me corrigir no que eu falar aqui, doutor, que o senhor é advogado. Então, assim, o que vale é o seu nome na certidão atualizada do imóvel. Na Se o seu matrícula. nome não estiver lá, você pode ter escritura, contrato de gaveta, o antigo dono falou para você, deu no fio do bigode que era a sua casa. Nada disso tem valor se o seu nome não estiver na matrícula atualizada do imóvel. Preste muito bem atenção nisso. Então é igual quando a gente arremata o imóvel. Antes da gente arrematar o imóvel para um cliente, a primeira coisa que a gente vai atrás, a equipe vai atrás para pesquisar, é a matrícula. Essa matrícula vai ter desde lá da concepção do imóvel, concepção, né, vamos falar assim, desde quando o imóvel nasceu, quando não era nem nome de rua, era terreno, depois foi construída a casa, ou foi construído o prédio, e daí depois saiu o apartamento daquele prédio, enfim, até o proprietário atual. Então, o último nome que está na matrícula atualizada é o dono, tá? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque às vezes as pessoas fazem as negociações por fora e a gente vê muito disso acontecer no Brasil. O Brasil é o país do jeitinho, né? As pessoas sempre dão um jeitinho, acreditam, confia no fulano que era do cicrano, que era do beltrano, que está morando agora lá no Nordeste, mas tem o parente dele que está aqui, que tem a procuração, aí na hora de transferir some todo mundo. Aí Aí é é que Deus nos nasce acuda. o desastre, né? Aí nasce o desastre, a pessoa Exatamente. perde o imóvel e, enfim, preste muita atenção nisso. Principalmente aqui, comprando imóvel de leilão. Se for comprar imóvel de leilão, amigo, veja a matrícula. Se você não tiver uma assessoria, principalmente, veja muito, muito, faça uma pesquisa muito apurada acerca da documentação do imóvel, é muito importante. Perfeito, perfeito. Olá, Manuel. É isso mesmo. O que o Rodrigo falou é que cada vez que nasce um imóvel, nasce um loteamento, é aberta uma matrícula para cada imóvel. E tudo que é feito construiu a casa, é averbado a matrícula.
Mudou o dono do loteamento, vendeu para o primeiro proprietário, do primeiro proprietário vendeu para o segundo. É feita a escritura, mas só a escritura em si não tem validade se ela não tiver registrada, tá? Quem não registra não é dono, então você tem que registrar. Comprou financiado? Registra o contrato. Comprou à vista? Registra a escritura. Comprou um imóvel que era financiado, pegou procuração? Vai lá no banco e transfere. Depois registra o contrato, a transferência, né? Porque se você não tiver lá, você não é o dono. Esse contrato vai valer entre vocês, tá bom? Isso é muito importante, você ter o seu imóvel registrado, o seu nome tem que estar registrado na matrícula, tá? O Manuel, como pedir e ler a matrícula, a certidão da matrícula? Ok, então o investidor que quer comprar em leilão precisa ter intimidade com a matrícula, né? O que ele faz na prática? Olha, hoje em dia ficou muito prático, porque antes você tinha que pegar o seu carro, gastar gasolina, estacionamento, pegar fila em cartório. O primeiro passo é você identificar qual é o cartório daquela matrícula. Quando você entra lá no site da Caixa Econômica, por exemplo, você vai ver a matrícula do imóvel. Então, quero até dar uma dica aí, eu já gravei um tutorial sobre isso e quero falar. Vai agora no Google e baixa um aplicativo que se chama RI Digital. Ele tem para Android, tem para iOS. Aí você vai ver que todos os cartórios estão conectados. Então, você identificou, você quer tirar uma matrícula atualizada, você tem a opção lá, por exemplo, de pagar R$ 10 para ver aquela matrícula lá, sem precisar ir no cartório. E você baixa na hora o PDF. Agora, na hora de você comprar o imóvel, aí você não vai tirar uma que só visualiza, você vai pegar uma que tem um selo, que tem validade jurídica. Então, entra lá, baixa o RI digital e você vai conseguir tirar essa matrícula atualizada sem precisar ir no cartório, né? Então, assim, é online. Agora, vê se está tudo direitinho, quem que é o proprietário, se realmente, por exemplo, se você vai vender, vai comprar o imóvel da Caixa, para ver se vai estar consolidado, ver também lá se já está averbado os leilões negativos. Todo mundo sabe que a Caixa Econômica, para ela vender de forma direta, o imóvel já tem que ter passado pelo primeiro e o segundo leilão. A Caixa, ultimamente, ela até tem caprichado mais nessa questão das averbações dos leilões negativos. Mas, geralmente, ela deixa vender o imóvel para depois ela fornecer aquela documentação que prova que o imóvel já passou pelo primeiro, segundo e terceiro leilão, que até a Caixa inventou esse tal de licitação aberta aí. E aí depois só que ela tem autorização para vender. Então, meu amigo, minha amiga, baixa o aplicativo RI Digital, é gratuito, na palma da sua mão. Você que tem Android, iOS, você também pode tirar pelo navegador aí no celular. RI Digital, que é o famoso ONR Registradores, todos os cartórios conectados. Mas pegando o gancho aqui, quero dar uma dica para você. Se você não tem ainda, baixe o e-notariado, que é um aplicativo gratuito, que é o certificado digital para você comprar e vender imóvel, mesmo se você estiver em qualquer país do mundo. Isso é muito importante. Apesar, né, doutor, que agora, ultimamente, a Caixa está aceitando até o Gov na assinatura dos contratos. Isso. Se for financiado, né, você consegue assinar com o GOB. Mas se for pelo cartório de notas, você já não consegue assinar com o GOB. Você tem que utilizar ou um certificado A3 ou um A1, que é aquele certificado normal, né? E CPF ou CNPJ ou escritura. Ele só consegue assinar documento particular, tá? Mas o cartório não aceita o GOB ainda. Então a gente orienta sempre a utilizar ou A1, ou certificado A1 ou A3, né? Que é aquele token, ou cartãozinho, né? Ou procurar um cartório mais próximo para poder fazer o certificado do e-notariado. O e-notariado você também consegue fazer a solicitação pela internet. Pesquisa no Google aí, e-notariado, você clica lá em fazer o certificado, né, solicitar. Aí você vai selecionar o cartório mais próximo, né? Ou, no caso, se você estiver morando fora, você vai solicitar no cartório onde você tem cartão de assinatura, onde você tem o seu último domicílio, tá? Porque o cartorário lá já vai ter seus dados e ele vai poder conferir se você, né, é você mesmo, no caso. Então, tem essa questão da competência também para a emissão do certificado, tá?
Importante, se for fazer, tomar cuidado. Senão o cartório depois recusa e aí você tem que ficar procurando. Então, eu já estou me orientando agora. Então, vamos lá. Ô, Rodrigo, no minuto 11 aqui, ó, não, 10, vamos lá. Alertas na matrícula que detonam o negócio, né? Quais são os sinais que correm que é cilada, né? É, que o cara já precisa aprender a enxergar na matrícula. Então, doutor, se entrar numa disputa judicial pesada, como a gente sempre fala, construtora enrolada, penhora trabalhista com valor absurdo, né? Valores muito altos, contrato de gaveta mencionados ali na matrícula, né? Bloqueios e indisponibilidades, né? Isso tudo exige, no mínimo, doutor, o senhor sabe disso, a análise de um advogado especializado. Agora, para quem, digamos assim, está começando, como que a gente costuma orientar? Para quem está começando, não é negócio entrar, como que eu posso dizer, num cenário de guerra, né? Assim, você não vai ganhar medalha por encarar problema que não precisava encarar, né? Problema, você não precisava entrar já numa guerra se você não está preparado para aquilo. Então, no início, você quer ganhar dinheiro, então no início você precisa escolher um imóvel simples, uma ocupação simples, uma matrícula limpa, né, que não apareça quase nada disso que eu citei aqui, né, que é pesado realmente, né? Uma matrícula ali que você consiga ter uma mínima de previsibilidade, né? Então, fazer uma leitura detalhada para realmente ter previsibilidade. Não entre em luta que você não tem músculo para aguentar. Ótimo, perfeito. Vamos lá. Manuel, quando a escritura antiga vira oportunidade? Vamos lá. Tem casos em que essa bagunça de escritura antiga pode virar oportunidade em leilão? Olha só. Primeiro que a gente tem que deixar bem claro que escritura, ele é só um documento ali, que ele tem até fé pública, mas você tem que pegar essa escritura ali e registrar na matrícula do imóvel, que é para dar validade a esse documento, que é para realmente, de fato, pegar ali o histórico. Agora, imóvel com história torta, escritura que assusta o mercado e afasta curioso. Para quem sabe ler a matrícula e entender o porquê daquela situação, aí vira o desconto. Então, assim, tem que saber analisar a matrícula de um imóvel, um leilão. Saber se está averbado, se não tem nenhuma penhora, uma indisponibilidade. Na verdade, o que acontece? Tem que saber o ponto. Muita gente faz uma confusão documental. Ele precisa saber que tem que comprar aquele imóvel barato, mas tem que ver se realmente não vai ter nenhum empecilho na hora de revender. Às vezes uma coisa simples, as pessoas confundem, que tá vendo a foto do imóvel no site da Caixa, não lê a matrícula para ver se está averbada a área construída. Isso aí, assim, parece bobagem, mas é um detalhe que faz a diferença. Você vai conseguir registrar aquele imóvel no seu nome, só que na hora da revenda, por exemplo, você vai ter que ter mais trabalho ainda, vai mexer com regularização, tem que averbar aquela área construída. Então, muito cuidado com isso aí. Ótimo. É muito importante mesmo verificar tudo isso, porque senão, na hora que você for averbar, você vai ter que pagar o INSS ou pedir a prescrição, se a construção tiver mais de 5 anos. E aí você tem que fazer um processo lá na Receita, e aí vai depender do que? Você ter essa certidão da construção, você ter o habite, né, e tudo mais. Se não tiver, depois é outra dor de cabeça. Ou pagar, né, o INSS e fazer a regularização. Vamos lá. Rodrigo, em relação, ligando isso com leilões da Caixa, muito doce. Então, na Caixa, você tem muito imóvel retomado de financiamento, né? Isso é o padrão
do imóvel, não só da Caixa, né? Dos bancos como todo que financiam imóveis, né? Então o banco foi lá e retomou. Então o que ele faz? Ele retomou esse imóvel e levou esse imóvel a leilão. Então esse imóvel está à venda. Só que em muitos casos a própria Caixa Econômica ou o banco que fez, né? Ele já limpou uma boa parte lá das confusões do imóvel. Mas isso não libera você, como arrematante, como possível comprador, de buscar ali, fazer uma pesquisa na matrícula, no edital, porque geralmente tem dívida esses imóveis, né? Condomínio, IPTU, né? Vai ter inquilino, de repente, ou algum invasor do imóvel, ou o próprio ex-mutuário está lá dentro do imóvel. Então, assim, a vantagem é que o banco quer transformar aquilo em dinheiro, né? E é aí que você entra. O banco não vende imóvel, ele quer o dinheiro, ele vende dinheiro. Então, ele quer mandar o imóvel para frente para retomar o valor ali, para que ele possa emprestar esse dinheiro, né? Então, assim, aí é que entram os investidores, né? Os arrematantes profissionais que vão aproveitar essas oportunidades, né, doutor? Agora, o arrematante, né, o possível comprador, e tem que fazer uma pesquisa aprofundada, né? Porque o sistema de banco não existe, não, né? Então, inclusive, uma das grandes vantagens de comprar os imóveis do banco é justamente ter acesso a financiamento, né? A minoria, né? Em espaço curto de tempo, o banco faz isso, né? Libera imóveis de leilão, às vezes 60%, 70% de desconto, e financiáveis com 5% de entrada. Então, isso aí o banco ajuda aí você a alavancar o seu patrimônio, né? Então, são excelentes oportunidades, mas fica aqui a advertência, não é porque está no nome do banco que está tudo certo, não. Precisa avaliar, precisa pesquisar. Perfeito, Rodrigo. Manuel, transição do estudo para o primeiro lance, tá? A gente já falou de cenário, foco, matrícula, né? E em quanto tempo o investidor disciplinado consegue sair da teoria e dar o primeiro lance com segurança? Se o cara colocar o método na prática, ele for sério mesmo, comprometido, tiver disciplina, questão de no máximo 60 dias, em média 90 aí, ele assistindo, assim, vídeo aleatório, tá? Ele já consegue. Agora imagina se ele pega um passo a passo ou alguém que pega na mão dele. Porque na verdade é o seguinte, existe um passo a passo. Você tem que ler o edital, você tem que analisar a matrícula, você tem que fazer a simulação de valor de mercado. É bom você ter um especialista jurídico te dando suporte, ou você aprender ali como é que faz esse passo a passo. Quando você for dar o primeiro lance, aí você não vai estar se sentindo que está fazendo uma aposta. Você vai estar sentindo que está executando um plano. Então esse é o ponto. Leilão não é cassino, não. É uma operação estruturada, é um passo a passo. Perfeito. Vamos lá. Rodrigo, vamos para o bloco 2 agora. Arrematei, e agora? Documentos, dívidas e distância. Comprei e travei, né? Vamos para a dor real, né? Rodrigo, a pessoa foi lá, arrematou um imóvel da Caixa e agora está travada, né? Qual é a primeira coisa que ela precisa entender? Então, na verdade, eu preciso entender que o leilão não terminou ali. Na verdade, está começando ali. O processo todo começa quando você arremata o imóvel. Precisa estar ciente disso, né, doutor? Então, tem pessoa que vai lá, arrematou. Exatamente. Ah, que legal, ó, puxa, solta fogo, estoura champanhe, arrematei. Espera aí, tem um longo caminho ainda pela frente, né, para poder chegar ali na linha de chegada, ali com vitória, né? Então, assim, você precisa partir, assim, prazo de pagamento, precisa saber quanto que vai pagar, as questões ali do edital, né, do arremate em si, as regras, né, documentos que precisa entregar, tem prazo para isso aí também, né, pagamento leiloeiro, 5%, qual que é o valor, qual que é o prazo de pagamento desse leiloeiro, né? Dependendo do leilão, tem um prazo maior, um prazo menor, né? Qual que é o banco, prazos com cartório, documentação com cartório, com prefeitura, IPTU,
Uma coisa, lembrando assim, uma coisa depende da outra. Você não vai conseguir transferir um imóvel que está com débito de condomínio. Tem que tirar uma certidão. Vai conseguir transferir imóvel com débito de PTU. Então, começa toda essa via sacra de regularização do imóvel, dos débitos, e você já provavelmente, se tiver uma boa assessoria ou aprendeu certinho, já fez a tarefa de casa antes de arrematar o imóvel. Então, já sabe quanto tem de PTU, já sabe quanto tem de condomínio, já sabe da documentação que tem que fazer baixa de penhora, já sabe tudo. É só você fazer aquilo que foi planejado antes, eu repito, antes de arrematar o imóvel. Então, exatamente. E pegar a chave, toma o tombo, né? Então, tem todo o processo então, também pessoal, de né, doutor? Todas as questões ali do pós-arremate, né? Isso aí você arrematou, não é nem metade do jogo que você completou, né? Então, você precisa dominar essa segunda metade do jogo, né? Senão você vira refém de algum processo ou de alguém, né? Então, fique esperto. Arrematou, o jogo está só começando, né, Manuel? Começando, exatamente. Que, na verdade, a pessoa, se ela arrematou e travou, é porque ela não estudou, porque ela não entendeu o negócio ainda, né? Exatamente. Ou seja, ela deveria ter estudado, ela deveria ter levantado os débitos, saber o que ela deveria fazer para não travar. O que é? Ou ter uma assessoria, ou estudar. Comprar lá um curso para poder entender, né, do que se trata, quais são os caminhos, levantar os débitos, procurar quem tem que fazer isso, que no caso, se você estiver comprando um imóvel da Caixa, uma das imobiliárias, né, da terra presenciada, ela vai conseguir levantar para você esses débitos também, depois que você arrematou, e se você contratar a assessoria do Rodrigo ou do Manuel, vão conseguir levantar esses débitos também, com antecedência, para poder colocar isso na planilha, né? Então, uma das formas de você não travar é você ter a informação na palma da mão. Aí sim, você estando direcionado, não tem como travar. Vamos lá, pessoal. Manuel, linha do tempo pós-arremate. Desenhe essa linha do tempo em linguagem simples. Você consegue linha desenhar do tempo. Vou desenhar aqui, vou pegar uma cartilhinha aqui para a pessoa entender como é que funciona, por exemplo, os leilões da Caixa. É muito importante. A pessoa tem que saber que os leilões da Caixa, por exemplo, ele passa por 5 etapas. Então, você tem que saber primeiro leilão, segundo leilão, licitação aberta, depois vem a venda online, aí depois vem a venda direta online. Então, existe uma cartilha, um passo a passo, e, inclusive eu quero aproveitar aqui e até mostrar o calendário, que as pessoas não sabem muitas vezes onde achar os imóveis quando ele começa na linha do tempo, que é o primeiro leilão, o segundo leilão. A maioria dos dias são 10 horas da manhã que começa, não tem hora para terminar, isso aí vai depender de como é que tá o ânimo da galera para as disputas. Então, a pessoa tem que também se atentar, não deixar para a última hora fazer as habilitações. O leilão também, a pessoa tem que estar com antecedência, por exemplo, mandar a documentação. Deixa eu ver aqui que eu quero pegar esse aqui, tem um checklist aqui tudo certinho. Então, assim, ó, antes de eu falar da linha do tempo, você tem que estar atento que todo dia tem leilão da Caixa. Vou compartilhar aqui com vocês agora. Vamos revelar o segredo aí, o ouro. Ouro. Então, você pode ver aqui, ó. Aqui é onde é os leiloeiros oficial. Hoje foi dia 9. Para quem não sabia, hoje na parte da manhã, às 10 horas da manhã, se a gente for desenhar aqui, ó, o primeiro leilão tava no HD Leilões. Tinha 593 imóveis disponíveis. Sabe quantos foi arrematado? 13. Sobrou 580. Oceano Azul. Aqui no Leilões Cerule, 565 imóveis. Então, assim, gente, é muita coisa. Aí, ó, quem perdeu hoje, amanhã que vai, na verdade, é o HD amanhã, tá? Eu
confundi o nome aqui, mas o HD amanhã, HD Leilões. Então, o que é bom isso aqui? A Caixa já está dando meio que mastigado para a gente não cair em site falso. Ela já está indicando para a gente aqui qual que é a fonte oficial para ela vender o imóvel dela. Aí, ó, dia 11, vai ter 526 imóveis na WR Leilões. No dia 12, 567 imóveis na GP Leilões. Então, esse mês, mais de 8.441 imóveis. Agora, do que eu estava falando, da linha, para a gente desenhar? Da linha do tempo, como que funciona? Vamos falar de linha do tempo. Ó, vamos pegar aqui, vou desenhar aqui certinho para vocês, como que funciona. Deixa eu ampliar aqui. Então, aqui, ó, a linha do tempo. Primeiro leilão. Vou pegar aqui, deixa ele bem no tamanho da tela aqui, ficar melhor para quem está assistindo. Tá maior aqui, ó. Olha só. Primeiro leilão. Valor da garantia. O que é essa garantia? Então, geralmente, no dia que o cara comprou, esse imóvel já foi avaliado por um engenheiro. Então, já tem o valor da garantia. Só que a Caixa, ela gosta de atualizar isso aí. Os laudos da Caixa, por exemplo, ela colocar o imóvel no leilão, vale por 2 anos. Quando a gente compra e vende no mercado tradicional, vale por 6 meses. Quando a gente faz a revenda daquele imóvel. Então, é só para entender. Lance no mínimo, no segundo leilão, como é que funciona? Porque muitas vezes as pessoas até ficam abismadas quando descobrem que, dependendo do caso, às vezes no segundo leilão é mais caro que no primeiro. Por quê? É o valor da dívida contratual mais as despesas. Vai que a Caixa, para consolidar aquele imóvel, aquele condomínio, exigiu que, por exemplo, que tinha que pagar, senão ela não liberaria a documentação. Uma prefeitura embaçou lá, ou qualquer outro custo que teve inerente, né? E às vezes também, bom, tudo pode acontecer, tem que analisar cada caso, mas muitas vezes a gente surpreende que no segundo leilão está mais caro que o primeiro. Por quê? Por causa dessa regra. Na licitação, já começa as coisas a ficar melhor. Já começa a surgir um desconto melhor. Aqui o desconto já começa a ser aplicado de forma mais efetiva. Inclusive, agora eu penso que esse mês tinha voltado, né, doutor? Não sei se vai ser só na campanha ou se vai ser igual antes, que também previa financiamento, né? Sim, sim. A gente tem visto que aumentou bastante imóvel aqui, financiamento, né? Geralmente a gente pesquisava, dá 30, 40 imóveis no estado, hoje tem mais de 200. Então, assim, e na época da campanha tinha mais de 300 e poucos, 320. Então, assim, venderam bastante imóveis, mas também, né, tivemos bastante cancelamento também, porque a própria estrutura da Caixa não suportou a quantidade de arrematação, né? Então, infelizmente, alguns foram cancelados decorrente da falta de estrutura. Mas tivemos bastante venda, com bastante desconto, né? E depois dessa terceira licitação aí, né? Que é a terceira, eu falo que é a terceira oportunidade, né? Que ela dá para o leiloeiro, que já trabalhou o primeiro, segundo leilão. Aí ela vai para venda online, né? Que aí é a disputa online, que é o prazo de consulta no anúncio, né? Aí tem um lance mínimo, né? E o valor da avaliação da Caixa com aplicação de desconto. Então, o que acontece? Na venda online, tem lá um reloginho lá, da venda online e a compra direta, que a gente fala de venda direta online, nessas duas últimas aqui, nessa azulzinha aqui, tem um cronômetro lá no site da Caixa. Se você arrematar pelo maior lance, né, a Caixa vai verificar no final do dia qual foi o maior lance. Zerou o cronômetro, ela vai verificar. Aí ela vai te chamar para poder fazer o pagamento da sua proposta para a vencedora. Nesses dois casos aqui, você não precisa pagar leiloeiro. Aqui é uma vantagem maior ainda, né? Então, esse imóvel que não vendeu no primeiro leilão, não vendeu no segundo, não vendeu no terceiro, aí a Caixa vende direto. Ela deu 3 oportunidades, né? O leiloeiro vender. Ela consegue já vender diretamente. E depois, na compra direta, significa o quê? Significa que já passou pela venda online, não teve licitante, o cronômetro aí já vai estar zerado,
Você chega lá, preenche a proposta, mas é lógico, né? Toda vez que você for comprar um imóvel, seja no primeiro leilão ou no último aqui, você vai levantar os débitos de condomínio e PTU, pelo amor de Deus. Faz o levantamento para depois não ter surpresa. Fala, mas eu não sabia. Poxa, a gente está aqui todo dia falando. Lê o edital, levanta os débitos, faz a planilha de cálculo para verificar a viabilidade, verifica se o imóvel está ocupado, se não está só a carcaça lá, se o imóvel está lá mesmo, né? Manda alguém visitar para depois você comprar. Então, a comprar aqui é a última coisa que você vai fazer. Então, você tem várias coisas antes de fazer, né? Levantar toda essa situação, ou seja com a assessoria, ou com a imobiliária diretamente, ou com o Manuel, ou com o Rodrigo, para depois ir lá preencher a proposta, tá ok? Então tá, chegou lá na compra direta, o cronômetro está zerado, já fez o dever de casa, levantou tudo que você tinha que levantar, de débito, de condomínio, de PTU, verificou se está desocupado, verificou como é que está a situação do imóvel, tudo mais. Aí sim, você vai preencher a proposta e vai colocar o CRES 36786, se for do estado de São Paulo, então se for em outro estado, você vai colocar o CRES da imobiliária daquele estado onde você estiver arrematando, para poder vir essa documentação para a imobiliária te dar suporte, né? E lá você vai estar indicando também qual que é a agência. Então, se você for financiar, você vai utilizar a agência onde você está fazendo financiamento. Então, vamos supor, você está fazendo financiamento em São Paulo, está usando o CCA lá de São Paulo. Você vai pegar a agência que esse CCA, caixa aqui, né? O correspondente bancário, está credenciado. Então, se ele está credenciado em São Paulo, você tem a agência de São Paulo. Ah, eu estou comprando, pagando à vista. Eu vou mandar lá para a Terra fazer assessoria para mim. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o CRES da imobiliária, o 36786, e depois você vai colocar a agência 1210 em seguida. 1210 que é para mandar aqui para Guararapes. Você vai pegar a documentação, vai mandar para o cartório, e o cartório vai entrar em contato com você para poder fazer a escritura, tá? Enquanto isso, a gente vai levantar os débitos do domínio, PTU, mandar para a Caixa a parte dela, mandar para você a sua parte, conforme tiver na proposta e no edital, tá ok? Então, quem quiser desocupar o imóvel, quem quiser fazer reforma, você vai falar com o Rodrigo, com o Manuel, né? Eles fazem toda essa parte aí. E a parte da documentação, a gente dá andamento por aqui, tá ok? Ficou alguma dúvida, Manuel? Não, eu queria que você mostrasse aí pra galera o que que tem disponível hoje aí, né, no estado de São Paulo, de Vou imóveis compartilhar aqui. que aceita financiamento para quem quer comprar um imóvel dando apenas 5% de entrada. Existe algum imóvel hoje no estado de São Paulo que a pessoa possa comprar sem concorrência e que aceite financiamento? Se tiver, mostra para nós aí na tela. É bem provável que tenha. Vamos lá, vou buscar. terracredenciada.com.br. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhando a tela. Já está disponível aí. terracredenciada.com.br. Você vai clicar aqui, ó, em filtros personalizados, tá? Acessou o site, clica em filtro personalizado. Se você quiser comprar no estado de São Paulo, você vai colocar aqui, estado de São Paulo, forma de pagamento. Você quer comprar financiados? Então você vai colocar aqui, aceita financiamento. Modalidade, venda direta online. Lembra lá a última opção que o Manuel acabou de mostrar? Que a gente estava mostrando aqui? É o quinto leilão, né? Venda direta online. Você vai clicar aqui e vai clicar filtrar. Aqui ela vai te mostrar 182 imóveis no estado de São Paulo que permite financiamento, dando 5% de entrada para você comprar esses imóveis. Você vai pré-aprovar seu crédito junto a um correspondente bancário no estado de São Paulo. E depois você vai acessar o site da Caixa ou acessar esse site aqui e clicar em fazer proposta. Tá? Vamos supor que eu vou escolher esse imóvel aqui, aleatório, tá, gente? Pegando aqui. Se você quiser filtrar aqui por preço, também você pode filtrar por preço. Aí você quer pegar um bem baratinho, vamos ver aqui, ó, menor preço, ó. Para começar. Ó, você vai pegar alguma coisa mais viável aí, né? Aqui, ó, a gente tem aqui em Penápolis, por exemplo, de 125 mil por 74. Você vai ver detalhes.
É um imóvel que provavelmente você vai ter que reformar depois, né? Fazer uma limpeza, fazer um muro e tudo mais. Então você já tem que colocar isso na ponta do lápis também, né? Você vai, valor de avaliação, 125 mil, valor de venda 74.780, na cidade de Penápolis. Ele aceita FGTS, ele permite financiamento pelo SBPE, tá? E tributos sob responsabilidade do comprador, por isso que é importante você verificar os tributos. E o condomínio, sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor do imóvel, tá? A Caixa realiza o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% em relação à avaliação, tá? E a Caixa financia até 95% desse imóvel que está no leilão, tá? Você compra com a entrada de 5%, ou seja, com 3.739 de entrada, né? Aí você dá a entrada de 3.739, financia 95%, reforma o imóvel, coloca ele no mercado de volta, né? Se ele estiver desocupado, você já faz a emissão da posse, já entra no imóvel, e se ele estiver ocupado, você vai fazer a desocupação, tá? Então, por isso que é importante verificar como é que está o imóvel antes, tá? Aqui, se você quiser verificar a matrícula, você pode clicar aqui e verificar a matrícula. Você vai baixar a matrícula, né? No caso, deixa eu ver o negócio aqui, Manuel. Eu acho que esse imóvel ele não está no condomínio. Eu acho que ele é fora do condomínio. Então é importante você olhar a matrícula para verificar o endereço do imóvel. Ó, o loteamento denominado Marco Guerreiro, localizado na cidade de Penápolis. Ele está fora do condomínio, isso aqui. Então é importante você verificar, né? Às vezes o imóvel está na rua, o imóvel está na rua, se não tem condomínio, você vai pagar o IPTU dele. Então é uma boa oportunidade para quem está começando, né? Sair fora dessa questão condominial, pagar só IPTU, né? Financiar, dar 5% de entrada e se preparar, né? Para ou desocupar o imóvel, ou reformar, colocar ele para alocar, né? Se for o caso, e aí para locação vai pagando as parcelas, se for o caso, se quiser só capitalizar, ou ainda fazer o quê? A venda desse imóvel, coloca lá um interveniente quitante, um terceiro lá financiando esse imóvel, e aí ele quita o imóvel e você saca o lucro, né? Que é a diferença entre o valor que você gastou, né? Que você pagou, né? Descontando já as despesas e tudo mais, da diferença com o valor de venda. Lembrando que aí você tem também o ganho de capital, você tem que colher os 15% da receita e assim por diante. Tá ok, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente está à disposição. Na dúvida, pode chamar no WhatsApp, pode chamar o Manuel, chamar o Rodrigo. Estamos aqui à disposição para ajudar vocês. Tá ok? Forte abraço, pessoal. Tá bom, Manuel? Rodrigo, fala sobre a assessoria aí, Rodrigo, para quem está precisando de um suporte aí e quer ganhar dinheiro ainda esse ano. Beleza, pessoal, a gente tem um processo de assessoria que eu vou resumir em 4 etapas, são 4 etapas de trabalho. Então, para você que está no Brasil ou fora do Brasil, na Europa, Itália, Estados Unidos, né, fora da Europa, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica, muitos desses países a gente tem atendido clientes, quer investir em euro, em dólar, né, você compra em dólar, multiplica o seu valor que você ganhou tão suado aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, comprando imóveis com 50%, 70% de desconto, em 4 etapas, sem você precisar sair daí do seu trabalho onde você estiver, inclusive no Brasil, empresário, concursado, pessoas que já têm um trabalho e não têm tempo para se dedicar a esse tipo de investimento, a nossa assessoria faz todo o processo em 4 etapas. Etapa 1, a gente faz ali a peneira dos imóveis, as melhores opções conforme o perfil do cliente, trazendo essas opções para um grupo de WhatsApp exclusivo com o cliente e a nossa equipe, onde nós vamos pesquisar ali matrícula, partes jurídicas, documentais do imóvel, para ver se a gente aprova, esse imóvel está aprovado para uma compra, não vai ser uma dor de cabeça para o cliente. Em aprovado essa etapa, a gente passa a pesquisa mercadológica, onde a gente vai ver se o imóvel realmente tem aquele valor de mercado que está avaliado pelo banco, porque muitos imóveis, infelizmente, às vezes estão super avaliados, né? A gente precisa fazer um estudo de mercado em cima da realidade. Então, aprovado isso, a gente passa para uma planilha financeira, onde nós vamos colocar todos os débitos desse imóvel, vamos pesquisar IPTU, condomínio, se for imóvel condominial, todos os débitos, o valor de compra dele,
custos de transferência dele para o seu nome, seria ali TPI, escritura, registro, uma possível reforma, custos também com a desocupação, custos de imposto de renda, custo com a nossa assessoria. Vamos colocar tudo na planilha, tudo. Todos os custos para você saber o valor aproximado ali, mais próximo do real, do lucro que você vai ter com esse imóvel, né? Então, feito isso, aprovamos então já ali a questão documental, mercadológica e financeira, a gente passa para a última parte da primeira etapa, que é a vistoria em loco. A gente manda uma vistoria local, uma diligência que vai filmar o imóvel, vai ver se ele existe mesmo, se não está só as paredes lá no terreno daquela casa, vai filmar, vai ver se tem asfalto, mercado, padaria, farmácia, vai ver o que tem na rua ali daquele mercado, daquela casa, ver se realmente é um bom lugar, se não tem uma milícia, um tráfico de drogas ali local que possa impedir a venda ou dificultar, né, ou desvalorizar o imóvel. Resumindo, aprovado, a gente sugere a arrematação e o cliente autorizando, a gente arremata o imóvel para o cliente. Primeira etapa finalizada. Segunda etapa, transferência do imóvel para o seu nome ou para o nome do cliente. Não fica nada no nome da assessoria. Vamos gerar ali o ITBI, escritura, vamos fazer o registro desse imóvel à distância, né? Onde você estiver, no Brasil ou no mundo, a gente vai te ensinar a fazer escritura, ali a assinatura de escritura, assinatura via notariado ou gov.br, todos os cadastros, tudo que for necessário a essa transferência para o seu nome. Terceira etapa, etapa de desocupação. Lá na primeira etapa a gente viu se o imóvel estava ocupado ou não, já pegamos o contato do ocupante, então nessa terceira etapa nós vamos iniciar a negociação de desocupação extrajudicial ou a negociação amigável. Então, fazendo essa negociação, desocupando o imóvel, que nós temos êxito em mais de 90% dos casos, a gente passa à quarta e última etapa, que é a etapa de reforma. Então, nós temos equipes espalhadas pelo Brasil, terceirizados, que já fizeram várias reformas para o nosso grupo. Então, essas equipes elas estão validadas e elas vão lá fazer, a gente vai pedir, vamos administrar essa reforma para você, onde essas equipes vão fazer o orçamento detalhado, filmado, fotografado, de tudo que tem que fazer no imóvel. Fazer o orçamento de mão de obra e orçamento de material. Então, a gente aprovando esse orçamento, você aprovando o orçamento, a gente dá sequência com a reforma do seu imóvel. E finalizamos a quarta e última etapa. Finalizando o imóvel, a gente indica uma imobiliária parceira local que vai fazer ali, vai colocar o imóvel à venda ou vai colocar a locação, conforme a sua estratégia para efetivamente realizar o lucro desse imóvel. E essa é a nossa assessoria. Se você não quiser ter dor de cabeça, reduzir o risco para quase zero e aumentar a lucratividade, chama um dos nossos atendentes aqui nesse WhatsApp, aqui abaixo, e a gente vai marcar uma chamada de vídeo, uma conversa, muitas vezes até comigo mesmo, até com o próprio Manuel, para estar te explicando essas situações aí da assessoria, que também serve de aprendizado, né? Então, aprendendo, aí vai estar tudo gravado no grupo, você pode, de repente, depois da segunda, terceira arrematação conosco, você pode aprender e fazer sozinho. É isso aí, Manuel. Um abraço para você, um abraço para você, Dr. Robson. E até amanhã. Valeu, galera. Obrigado. Até amanhã, pessoal. Obrigado. Até mais, Até amanhã. tchau. Tchau. Até mais. Tchau.